E aí, turma, estamos aqui iniciando mais um podcast do GT7, é isso mesmo. O podcast que tem como objetivo te ajudar a se desenvolver e alimentar os seus sonhos e transformar a sua vida. Aqui do meu lado tenho Tárcio Menino. É isso aí. Vamos O mais novo blogueiro. Hoje Vocês podem acompanhar ele no arroba, qual é? Arroba Tárcio _ menino. Tem conteúdo de meia hora, vocês podem ficar lá que o cara tá TikTok. trabalhando. E no TikTok também, no Menino Tárcio, pode encontrar. Estamos isso também aí. aqui com Elvis, nosso querido Elvis Carlos, também diretor do grupo GT7. Como que você tá, Elvis? Tô bem, graças a Deus. Estando de volta de férias. É, o nosso gordinho preferido, É, ele, voltei o de Gabriel férias. Cota. Voltou de férias. Voltei de A férias. quarta do ano. Tive que ir no Catar, né, pra poder Catar o quê? catar, Foi catar o que participar aonde, da rapaz? Copa do Mundo, né, e voltei. Infelizmente, nosso Brasil não ganhou. Deu um abraço no Galvão esse ano, encontrou com ele lá. Falando em Galvão Bueno, estamos aqui com a resenha de hoje sobre o livro Momentos Decisivos, do Diego Ribas. O que o Galvão tem a ver com isso? Ele também faz parte dessa obra aí, né, junto com o Ronaldo Fenômeno, que traz aí um pouco da história da vida do Diego Ribas, né, junto com o Cauê Mota, aí, eles escreveram essa obra que inspira bastante gente. A gente também selecionou esse livro para fazer parte aqui da nossa coletânea, né, de conteúdos e de material para poder te ajudar a expandir tua mente. E esse tema é o tema de hoje, momentos decisivos. O que é um momento decisivo para você, Elvis? Pra mim, na verdade, a vida é feita de momentos decisivos. Acho que de vez em quando, se não diariamente, a gente tem momentos decisivos. A gente, quando vai fazer uma mudança, quando a gente vai mudar de trabalho, quando a gente precisa mudar de casa, mudar de cidade, quando tem que fazer uma escolha muito importante, um relacionamento, né, um noivado, um casamento. Acho que a vida ela é cheia de momentos decisivos, aquele momento de decisão. Se você tem muito tempo para pensar, outro você tem que pensar rápido em qual decisão tomar. Então, a vida é cheia de momentos decisivos. E aí, tá, um momento decisivo. Você lembra de algum que você precisou tomar e foi fundamental para você poder... Acho que todas as decisões que acabam sendo decisivas na vida sempre são tomadas de uma grande pressão, né? Grande pressão em todos os lados. Ou pelo lado positivo, ou pelo lado negativo. E a maior questão de momentos decisivos é como você baseia as suas decisões no momento difícil. Normalmente a gente tem a técnica de respirar, ou contar de 1 até 5, né? E sair de perto. Mas e quando você não tem esse tempo para respirar e pensar? Como que você toma as suas decisões? Onde você baseia as decisões que você toma? O engraçado sobre esse tema, que na verdade a gente não está falando de momentos ruins, né? Ou momentos bons. A gente está falando de momentos de decidir, né? E decidir, eu acho que é aquela capacidade que a gente precisa ter para a gente poder evoluir, né? Acho que ninguém conseguiu ir para um outro nível sem decidir ter uma nova atitude, sem decidir ter uma nova maneira de enfrentar essa tão dura vida, né? E essa questão da decisão, né? Eu acredito que isso seja a base para que um líder possa alcançar o sucesso, né? Acho que no momento que você entende aonde você está e consegue enxergar, consegue ter a visão de onde você precisa chegar e as decisões que você precisa construir para você poder chegar lá, acho que é fundamental. E o líder ele precisa enxergar isso. Não adianta você achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia e que não é você que vai determinar isso, sabe? Então, o que eu vejo muita gente pecando, e tem aquela famosa música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não é muito bem por aí. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa construir o futuro que você quer, né? Então, ou você constrói o futuro que você quer, ou se satisfaça com o futuro que vier. E quem decide isso é você. Acredito que decisões são semente, né? Sempre.
Porque você vai construindo, você vai plantando e você vai estar vendo os frutos futuros disso. Acho que desde a hora que a gente abre o olho, quando a gente levanta de manhã, a gente é tomado a fazer escolhas, né? O dia inteiro, né? Porque Então, decisões e Se escolhas é a mesma você coisa, né? decide se você vai tomar Essa banho raciocínio. ou não, já é uma É decisão. uma decisão. Se Um você- momento decisivo. Se você decide se vai ligar a televisão ou não, também já é uma decisão. Mas a pergunta que eu fiz ainda eu continuo a mesma, né? Onde você tem baseado as suas decisões? Tem pessoas. Existem dois tipos de tomada de decisão, né? Se a gente for parar pra pensar. Tem gente que toma decisão pela emoção. E tem gente que toma decisão pela lógica, vamos dizer assim, pela razão. Tem muitas pessoas chegam nesses momentos decisivos, é um momento decisivo da minha vida. Aí toma uma decisão por emoção, pelo sentimento, pelo calor de uma E aí situação. a gente entra agora então num subtópico dessa conversa. Porque para você poder decidir bem, né, em resumo o que vocês estão tentando falar, você precisa ter inteligência emocional, Ah, sim, com certeza. né? E se você não tiver equilibrado emocionalmente para poder lidar com esses desafios, tem gente que não consegue levantar da cama. Quanto mais Verdade. Verdade. Sim, sim. Verdade. As Tá. decisões do dia. abalado, né, emocionalmente. E o que você faz então para ter uma mente preparada para tomada de decisão? Então, a gente viu muito isso na Copa do Mundo, né? A gente viu, O Tite foi um exemplo, né? grandes jogos, grandes equipes, deixando com que a gente viu a França, né, na final com a Argentina. Ela tá perdendo de 2-0 Recuperou. e aí recupera para 2-2. O time da Argentina vai, não se abala, decide Aí é que acreditar tá. Aí é que tá. que tinha força para voltar e para poder ser campeã. E aí faz os 3-2, depois a França vai e empata com 3-3 e vão para os pênaltis. A conquista emocional, na minha cabeça, era da França. Mas quando a gente vai para o momento de decisão, que é o momento de bater o pênalti, né, a gente vê que a Argentina estava talvez mais preparada. Por quê? Respondendo a pergunta do Tarso, né? Porque a maneira de você saber ou estar pronto para esses momentos é treinando. É isso aí. E não Você precisa só treinar. o corpo, né? Não só o corpo. Não estamos falando de corpo porque eu estou dando um exemplo do futebol aqui, aham. mas estamos longe de precisar bater um pênalti, graças a Deus, né? Ou não, gostaria de ser jogador de futebol. Pois é, rapaz. Mas Eu eu até- acredito que existem os pênaltis da vida que você precisa ensaiar, você precisa treinar. Você não pode entrar numa situação despreparado. Acho que é o que falta muito hoje nos líderes de hoje em dia. Eles são pessoas que se cresceram em cima de um resultado, que aquele ritmo, principalmente quem é do comercial, né, que é mais sanguíneo, aquela coisa do imediato, da força de trabalho, o cara cresceu em cima disso. Uhum. O cara criou essa cultura, né, de plantar e colher daqui a pouquinho. Rápido. É tudo muito rápido, tem que muito ser rápido. muito são decisões rápidas e tal. E tem pênalti da vida que você não precisa bater naquela hora. Você pode se permitir dormir um dia, né? E aí você evita às vezes falar o que não deveria ter falado e dentre outras coisas. As ações, né? Acaba tomando as ações aí pela Uma coisa que me emoção. ajudou muito foi quando eu adotei 2 senhoras na minha vida. A senhora Constância com a senhora Prática. Lembro que eu não tinha, né, obviamente, a mente que eu tenho hoje, há alguns anos atrás, e eu sofria muito com a questão da liderança. Porque eu me espelhava e me via, mas na prática eu não era quem eu imaginava ser. Então eu comecei a praticar todos os dias e a constância. E isso foi que me ajudou muito, porque eu comecei a projetar um resultado constante. E aquilo foi amadurecendo um pouquinho cada vez, e eu aprendi a vencer o meu eu, a minha própria mente. Acho que o grande segredo é esse, né? É você sempre olhar para dentro de si, para você se conhecer e para você entender como a sua mente funciona. E aí quando você começa a perceber isso e praticar, você começa a se vencer. E aí foi o que fez a grande diferença para mim. Mas você está falando algo interessante, né? Porque na verdade a gente cria o hábito, né, de competir.
E a gente esquece que nós competimos, na verdade, com nós mesmos. É isso aí. E se você não perceber isso se torna um vício de você estar competindo o tempo inteiro com outras pessoas. E você também começa daqui a pouco a se comparar, né? Ou se colocar num ambiente de competição, às vezes é até injusto, porque você começa a querer competir ou começa a querer se comparar a uma pessoa que já faz aquilo 10 anos na tua frente. É isso mesmo. Entendeu? E a cabeça que ela tem hoje é completamente diferente da tua, só que você não sabe. Porque os maiores competidores da nossa vida são pessoas que a gente nem sabe que competem com a gente. Verdade. Né? E as pessoas que a gente compete, muitas das vezes, ela nem sabe da nossa existência ou que a gente compete com elas. Então, assim, acho que tudo faz parte de um treinamento. Por isso que é muito importante as pessoas buscarem se alimentar. Primeiro porque elas são sugadas o tempo inteiro. O líder ele é sugado o tempo todo, ele é exigido o tempo todo, ele tem que tomar decisão o tempo todo. E as pessoas esperam, né? Esperam a orientação deles, né? Nessa orientação não. Às vezes as pessoas, os liderados, eles têm um hábito, muitos deles têm um hábito, eles não querem tomar decisão porque é difícil. O que eles fazem? Olha pro líder, resolve você, define você. Então e aí? O que a gente faz? Fica esperando a direção. A direção é o quê? A direita, a esquerda, em cima, embaixo? Hoje em dia a gente tem cada vez mais pessoas que executam e cada vez menos pessoas que assumem a responsabilidade e dá a direção, né? É porque é muito mais fácil, né? Você não bater o pênalti. Transferir para o outro a responsabilidade. E também é uma decisão, né? É um time de 11. 5 tem que bater pênalti. Se eu não puder bater o pênalti, meu amigão, tem jogador que vai falar, não, me dá a bola que eu sou o primeiro a bater. Não vai ser eu que vou errar. Acho que é o medo. É o medo do erro. É o medo do erro, né? As pessoas têm. Só que a grande questão só alcança o sucesso quem passa pelo desafio do erro. É isso aí. Engraçado que esses dias em casa eu tava treinando os meus filhos, né? Treinando os meus filhos pra tirar a mente do piloto automático. E isso que você tá falando se a gente não perceber, é assim, né? A gente fica condicionado a assistir um filme, a assistir uma TV, a assistir um seriado, a assistir um jornal, mas a gente nem percebe que a nossa vida ela acaba entrando em um piloto automático que muitas vezes nem traz um alimento que vai fazer um sentido para nossa vida. E a gente vai acabando vivendo aquilo que você acabou de falar, entrando no a vida me levar, a vida leva eu. E eu acho que para a vida de um líder, né, que toma a decisão, ele precisa aprender a todos os dias. Ele está se confrontando para não se permitir entrar num piloto automático. E aí você entrou num assunto bem interessante, porque assim, nós permitimos viver uma vida muitas das vezes em que nós não decidimos o que nós estamos vivendo. Né? É aquela velha história, eu acordo, alguns tomam banho, né? Aí toma café, outros não, né? Aí pega, vai pro trabalho e lá aí passa as 8 horas no trabalho ali, acabou o horário de trabalho, pega o transporte, volta para casa, chega em casa, janta, vê uma televisão, dorme vicioso. E você fica vivendo dentro de um ciclo que não percebe, daqui a pouco você não percebe, a sua vida passa. A rotina vai empurrando as suas decisões. Você entra naquilo ali e aí a gente entra naquela sensação de o tempo tá voando. Né? O tempo passa cada rápido, vez mais rápido. Eu não tenho tempo pra nada. A gente fica perguntando, nossa, tá passando tão rápido o tempo, não aproveitando nada. Porque a gente tá no automático. O piloto automático. Né? É a mesma coisa. Quantas vezes você para pra poder perceber que você respira por dia? Nenhum. Se você não falar agora, eu nem pensava nisso. Já é automático. Não, no Menino Cast, respira fundo. 3 vezes. Aquele eu respiro. Mas para você ter ideia, hoje criam atividades para você parar para poder perceber o quanto é importante você sentir que você está vivo. Porque sentir que está respirando é isso, né? É você perceber que você está vivo. Porque senão você fica aqui no automático o tempo todo. Você fala com o outro, você não percebe. E seu corpo produzindo adrenalina, o tempo todo, não estabiliza, né? E aí é onde as suas emoções afloram. Aí é onde você, quando vai tomar a decisão, você está baseado em cima de quê?
Emoção. Porque Pois você é. tá no automático. E tá emoções que E é o são, maior erro, né? e emoções que são construídas muitas das vezes de forma errada. Por quê? Porque você está no piloto automático, ou seja, você já cria um costume. Por exemplo, tem gente que sai do trabalho, chega em casa, janta, liga a TV, novela das 9. Acabou. E aí é aquela mesma historinha de sempre, aquele triângulo amoroso, um que trai o outro, o filho do fulano que descobre que a menina que ele tá namorando, na verdade, é a irmã dele. Meu Deus. E aqui é aquela confusão. Que ele não é pobre, ele é filho do rico. Né? E aí é aquela confusão toda. E você acaba se tornando o que você vive. Refém. Você alimenta, E aí né? quando refém, algo parecido acontece na tua vida, o teu subconsciente ativa o quê? Porque nós somos ativados dentro de gatilhos, né? Sim. Sempre. Então, Sim. quando se eu só me alimento disso, se eu só tenho essa informação, se eu só fico tendo aquilo como conteúdo, quando meu gatilho ativa, ele vai trazer na minha memória aquilo que eu me alimento. E aí, tipo assim, às vezes você começa a desenvolver sofisma, que eu acho que é o grande erro de um líder. Ele se permite começar a construir histórias dentro da própria cabeça dele, e isso influencia diretamente nas decisões dele. Sim. Porque ele não se permite ver pelo outro lado, ele não se permite dialogar, ele não se permite conversar. Então, quem está em casa aí, eu vou tentar simplificar um pouco, né, o que eu estou querendo dizer aqui. Quantas vezes você, por exemplo, já viu fofoca? Né? O que é o sofisma? É uma fofoca que você mesmo cria, é interna no seu, sabe? Você vai assim, poxa, eu cheguei naquela sala lá e o Tássio e o Elvis pararam de falar. Pronto. E eles estavam falando mal de mim. Bem que o fulano falou para mim poder abrir o olho com eles. E aquilo começa a crescer dentro de mim. E aí começa daqui a pouco vir outros gatilhos que vão somando a isso. Daqui a pouco eu vou achar que o Elvis e o Tássio estão preparando alguma coisa contra mim, não estão mais, não querem mais ser meus amigos, não estão compartilhando mais as coisas comigo. Aí um belo dia vai chegar a necessidade de eu tomar uma decisão, porque eu trabalho com essas pessoas ou convivo com essas pessoas dentro de casa. E por menor que seja a decisão, isso influencia. Sim. Porque eu começo a querer ser o do contra, por achar que existe aí algum complô, né, contra mim. Então, criou um mundo assim que não existe, né? Pois é. E na liderança isso é muito perigoso. E isso é muito perigoso realmente porque o líder tem que ter muito cuidado, porque ele é acionado o tempo todo e chega para ele o tempo todo muita informação. De todos os lados. Né? Então, assim, momentos decisivos ou momentos de decisões, é muito necessário haver uma reflexão e, inclusive, às vezes, até buscar conversar com uma pessoa que está de fora da situação. Porque, às vezes, você dentro, sendo influenciado por aquele grupo, mesmo você sendo um líder, tendo a experiência que você tem, as pessoas, elas, querendo ou não, trabalham em torno do líder para fazer com que ele também faça o que elas querem. Uhum. Né? Então, é um jogo político ali, né? A gente tem vivido muito isso, né? É uma época que a política está cada vez mais sendo exposta e crescente nos assuntos do dia a dia. E a gente vê muito essa história através do toma lá da cá, através de tipo assim, eu posso até decidir, posso até ajudar a tomar esse poder de decisão, desde que haja algo em troca. Então o líder tem que se preservar isso, porque a base, né, o Tássio vem perguntando isso, perguntou uma vez, perguntou 2 vezes, né, a gente está aqui segurando para poder responder, mas acho que a base para que você possa tomar boas decisões é você entender e saber lidar e trabalhar com os princípios. É os princípios que você vive, que você escolheu ter como base para fazer tudo na sua vida, inclusive para esse momento de liderar, seja numa empresa, ou seja uma família, né? Você precisa ter essa base que é os princípios. Sem princípios, eu acredito que é muito difícil, seja eles qual forem, né? Verdade. Mas eu acho que é muito difícil. É a base de construção, né? É a fundação de qualquer casa, de qualquer obra, de qualquer edifício. Então, se você não tem uma base sólida, uma base que tenha fundação, toda a tua tomada de decisão vai ser comprometida, porque você passa a tomar suas decisões nas suas emoções. Aí é o grande risco.
E o que é as tuas emoções que passam a regir a tua vida. A te dominar, né? Em todos os sentidos. As emoções... Quantas vezes vou dar um exemplo, mas tem o mesmo exemplo, ele serve para o pai, para o filho, para a mãe, para o marido, para o funcionário, para o líder, mas todas as vezes que você toma a decisão baseada na emoção, a primeira coisa que acontece com 5 minutos depois que você toma a decisão é arrependimento. Imediato. É imediato. Por quê? Porque você não usou o teu racional. Porque quando a gente toma uma decisão, o nosso racional que justifica a nossa emoção, a nossa tomada de decisão. E se você toma a decisão pela tua emoção, você se precipita. Na maioria das vezes você erra. E não só isso também. A gente que toma decisões pelas emoções e pelas opiniões. Né? Às vezes a pessoa tá certa da tomada de decisão dela, mas por ela não ter um controle das emoções e gerar expectativa no que os outros pensam, ela acaba tomando decisões em cima das opiniões, ou seja, do sentimento e das vontades dos outros. Mas não é porque ela não sabe o que é certo, ela sabe que o melhor para ela é tal decisão. Só que, por não saber lidar com a emoção de contrariar ou de não suportar uma crítica, fica com medo e acaba tomando uma decisão errada por conta da opinião dos outros. Né? O princípio hoje eu digo que ele é como um GPS, né? Se você não tem um princípio bem claro e bem definido, a possibilidade de você pegar uma rota errada é muito grande. Sim. E aí depois até você dar a volta e pegar o caminho de novo, é dolorido. Você perde tempo, energia, gasta, né? Muita energia. E sem falar as pessoas que acabam sendo envolvidas em tudo isso. Faz um estrago, né? Muito grande. Então, por exemplo, as pessoas hoje elas precisam de treinamento. Acho que essa é a verdade. Então, e aí como que eu treino? Porque, né, a gente fala o tempo inteiro sobre essa questão de se alimentar, de treinar, de buscar conteúdo, buscar informação. Mas eu acho que para essas questões, principalmente que são muito pessoais, individuais, que envolvem emoção, razão, né, a gente, se for um pouquinho inteligente, e os jovens sofrem muito com isso, porque perdem muito tempo esquecendo que o pai e a mãe, né, a gente vê, por exemplo, jovens que às vezes falam, minha mãe é chata, meu pai é chato, me priva de tudo, né, é do jeito que ele quer e ponto, mas não é porque eles já cometeram erros, eles já passaram por aquelas situações, passaram por aqueles momentos que eram decisivos e erraram. E hoje pagam um preço muito grande, porque não é só você cometer um erro de uma decisão. Isso é uma semente. Tudo é uma semente. Tudo que você faz é como se você estivesse plantando algo. E o literalmente é isso. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Obrigatória, certeira. Né? Então, se você cometeu, né, teve uma decisão que vai te levar para um caminho errado, ou que vai te levar a ter um resultado negativo, você vai ter que tomar uma outra decisão quanto antes para poder tentar reverter essa situação ou minimizar. Mas eu acho que o caminho mais fácil, primeiro, os princípios milenares, ele é perfeito, né? Já fala, né? Honrar pai e mãe. Né? E se você começar fazendo isso, você já resolve 40% dessa situação aí, da tua vida pessoal principalmente. Então, se você ouvir pessoas que... É aquela velha história, né? Para que eu vou escrever um livro ou cometer um erro ao escrever sobre um assunto? Você já teve outras pessoas que escreveram esse livro. Basta eu ler o livro. Para que eu vou entrar na mesma história? Para que eu vou me permitir, às vezes, entrar por um caminho errado? Agora, uma outra questão também para o líder. Porque hoje os líderes, eles vivem, às vezes, muito a equipe, né? Se cria esse ambiente, às vezes, do líder se tornar um parceiro, se tornar... Não é aquela coisa do chefe antigo, né? Que o cara já chegava, foi essa época, já passou, né? Fazer uma filinha, né? Já passou. Hoje é uma coisa muito com link pessoal ali, né? E às vezes acaba virando um elo de amizade, né? Quantas pessoas, ou quem aí já ouviu falar, não, aqui nós somos uma família, né? Todo lugar que você entra para alguma equipe fala, aqui somos uma família. Até porque você convive mais com aquelas pessoas do que às vezes com a sua própria família, né? Passa mais tempo. Pois é. E aí que tá. Como tomar uma decisão? Como não pecar na decisão, às vezes, de substituir ou de promover? Ou quando se trata das pessoas, você não pode negociar uma coisa chamada resultado.
O seu guia é o resultado. Você tem que trabalhar 100%. Eu trabalhei numa empresa durante muito tempo em que a meritocracia ela era às vezes sufocada pela questão da amizade. Então não era quem tinha mais resultado, era quem famoso puxa-saco, né? Quem estava ali Quem estava mais próximo. comprando, né, a ideia, comprando a visão. Mas, na verdade, na minha opinião, compra a visão, compra a ideia, quem gera resultado. Quem pega ali os produtos, o propósito, o negócio e faz com que ele aconteça como ele foi projetado para poder acontecer. O resultado sempre foi o combustível para fazer tudo acontecer, né? Mas eu acho que a forma certa também de fazer isso, Gabriel, é fazendo perguntas, né? Quando você começa a fazer perguntas para você começa a pensar fora da caixa. Então, a gente vê os grandes líderes, as grandes pessoas, elas se tornam pessoas diferenciadas por saber fazer perguntas, né? Então, duas coisas que você falou aí que eu já comecei a me perguntar, né? O que a pessoa que está em casa, que está ouvindo, precisa ouvir desse bate-papo aqui, que vai ajudar ela a ser uma pessoa que busca uma evolução nas suas decisões. E aí eu cheguei à conclusão aqui da seguinte questão. Primeiro é igual quando você começa a andar e a falar, ou está num curso de inglês. Você precisa ter uma referência. Então, eu aprendi... Hoje se fala muito de modelagem, né? Então, tem duas formas. Ou você tem um mentor, que normalmente quando você está em casa e é criança, você tem um pai e uma mãe, que são os teus mentores. Mas quando você está numa empresa, quando você já está na tua vida profissional, quando você já é pai de família e quando você quer ter decisões melhores e não tem um mentor, você precisa pelo menos olhar para quem é referência, para o que você entende hoje como pessoas que têm maturidade para tomar decisão. E aí você começa a analisar as características que a pessoa tem e adotar aquilo para a tua vida, né? É assim que a gente faz quando a gente vê uma frase de efeito que faz sentido pra gente. A gente começa a copiar aquela frase e colocar do nosso jeito. E também, então, eu acho que para tomada de decisão e para uma evolução da pessoa também tem que ser assim. Você tem que treinar fazer isso. Você tem que ser constante em fazer perguntas para você, porque quando você faz perguntas para você, a primeira coisa que você faz é sair do piloto automático. Porque quando você faz uma pergunta, logo você busca uma resposta. Agora, quando você está dentro de um piloto automático, você não consegue nem parar para fazer uma pergunta para você. E sem um mentor, sem um estipulado, uma pessoa que vai te ajudar, né, a construir isso, é muito mais fácil também você desistir. A gente tem uns karatequistas, estava brincando aqui, né? Tira casaco, bota casaca, né? Aquele menino, na primeira vez que ele fosse treinar, se ele não tivesse um cara para poder ficar ali em cima dele, exigindo dele, tinha desistido, né? Ele teria parado, porque para ele seria mais interessante se divertir, né? E aí você percebe que nos pequenos detalhes que a gente vai construindo, né? Tomando as decisões que vão mudar o nosso futuro. Ele observa que o menino costuma chegar em casa e jogar o casaco em qualquer lugar, e o primeiro treinamento dele você vai pegar o casaco, jogar no chão, pegar no chão, botar preso. Depois você tira, joga no chão e fica fazendo aquele trabalho. Um dia a mãe do menino vê que ele chega em casa e bota o casaco no lugar certo, a mãe até se espanta. E aí é nesses pequenos detalhes que as pessoas às vezes não param para poder observar, que está as maiores sementes de transformação do futuro delas. As pessoas esperam acontecer grandes coisas, ter a necessidade de tomar grandes decisões, né? Porque as coisas grandes só vai acontecer na minha vida quando tiver uma grande decisão para mim poder tomar. E é muito do contrário, né? Eu lembro que as maiores decisões que eu tomei como líder, como empresário, foi quando a minha empresa não tinha nem 5 funcionários. Verdade. Hoje ela tem 300. Tem decisão que já chega até mastigada para mim às vezes. Você falou, quando você começou a sua fala, você estava falando ali, aí você falou, né, o que olhar na pessoa quando você quer mudar ela de setor, promoção, aquilo tudo.
e você colocou assim a questão, o resultado, vocês falam muito resultado, mas às vezes não é só o resultado, né? Você tem que olhar e ver ali se a pessoa tem as habilidades, porque às vezes ela é ótima no resultado, mas se ela pular de fase, ela não tem um emocional para lidar com aquele novo ambiente, né? Com aquele novo ela vai se perder nas tomadas de decisões. Ela é boa para aquilo. É muito bom. Mas a gente também não pode rotular. Mas você também nunca pode promover alguém sem treiná-la para a próxima fase dela. Esperar que ela esteja pronta. Eu acho que é um grande erro. Eu acho que você... primeiro, quem gera resultado se autogerencia. Resultado não se constrói à base de sorte. Sim. Então é só para quem tem força de trabalho se gerencia. Então tá aí o primeiro passo para um cara que quer ser líder. Né? E aí quando você começa a observar essas pessoas que são diferenciadas, o que acontece é que os líderes, o líder principal, promove no momento errado. Isso promove não é olhando só para o resultado. Promove achando que o resultado é o suficiente para aquela pessoa assuma um papel de líder. Só que ela é eficaz na operação, naquilo que ela faz, mas ela precisa dessa orientação aí, dessa construção que é o princípio. É entender o que é ser um líder. Que aí junta uma coisa na outra, aí a coisa começa a fazer uma coisa sentido. excelente, né? E você que é líder que está em casa ouvindo isso aí, ó, gasta mais tempo ensinando os princípios e construindo a base da tua equipe. Que você vai ter menos trabalho depois fazendo recrutamento e seleção. A grande questão é que as pessoas elas não querem ter esse trabalho. Elas querem achar os potinhos de ouro, que é a galera que produz mais resultado, fácil, né? E começar a terceirizar atividade e ações, ou muitas das vezes, quando vê alguém em potencial, até tomar a decisão de sufocar para que a pessoa não rompa com medo de achar que ela vai tomar o lugar dela. Existe isso me fez lembrar sempre um padrão que a gente adotou em algumas tomadas de decisão que a gente tem que tomar algumas vezes. A gente tem duas opções. Ou a gente entra pelo lado mais largo do funil, para depois sair pelo lado mais estreito do funil. Significa que você toma uma decisão mais fácil agora, para depois encarar uma outra mais difícil. E todas as vezes que a gente vai tomar alguma decisão, a gente sempre analisa isso, né? É muito simples. A gente sempre prefere enfrentar... Toda a facilidade do hoje é a dificuldade do amanhã. A dificuldade do amanhã é a facilidade do hoje. A gente sempre preferiu enfrentar logo que tem que ser enfrentado, para que amanhã as coisas ficassem mais fáceis pra gente. Então, essa acho que é a grande diferença dos empreendedores hoje, né? E é muito mais fácil, né? Você tomar uma decisão difícil, enquanto às vezes as grandes coisas da sua vida não aconteceram. Até porque as grandes só acontecem quando as decisões difíceis já foram tomadas. Não tem para onde correr. Verdade. O sucesso, ele não é feito de crédito, ele é feito de débito. É isso aí. Falando sobre hoje a resenha do livro Momentos Decisivos, né, do Diego Ribas aí. Um livro bem interessante para você que gosta de futebol, né? Tem grandes figuras aí nesse livro, como Galvão Bueno e Ronaldo Fenômeno. E a gente está falando sobre esse tema que é muito importante na vida do líder. Saber a hora de decidir, né? E o líder tem a braçadeira do capitão ali, né? É dele que todo mundo espera que a decisão seja tomada. Mas é o que muitos líderes às vezes pecam, Elvis, é que eles tomam a decisão e agora é com você. Resumindo, eles tomam a decisão, mas jogam a responsabilidade do resultado no colo da equipe. E eu acho que é isso que muita gente peca, né? É importante você tomar a decisão, mas baseadas em princípios, em valores e também dentro de uma estrutura de um plano de ação para que aquela decisão não seja tomada em vão, ou só porque alguém deveria tomar, você tomou. Saber que o capitão ele acompanha o andamento do barco, né? Não, ele toma decisões pelo coletivo, né? O líder, o capitão, ele toma decisões pelo coletivo. Mas ele não pode sobrepor decisões pessoais quando ele está num contexto de líder. Ele não pode pegar decisões pessoais que tem a ver só com ele, que às vezes que é o problema, né? E sobrepor sobre o coletivo. Quando um líder vai tomar uma decisão, estando na posição de líder, ele não pensa nele, ele pensa
no coletivo. Se é o resultado do coletivo. É do assim, bem maior. E assim como no futebol, né? O capitão, ele joga com o time. Sim. Ele não é o treinador que fica na beira do campo orientando. Ele é o cara que está dentro do campo jogando. E com a responsabilidade de fazer o quê? Manter a formação, manter a comunicação, manter a estratégia que, junto com o treinador e com toda a equipe ali de líderes, foi desenvolvida para poder enfrentar aquele desafio. E levar segurança também, né? Acho que levar o líder presente, né? Tomando decisões ali junto o tempo todo com a equipe, é que traz a segurança, tipo assim, então a gente tá no mesmo barco, a gente tá na mesma situação aqui, então a gente vai conseguir. Diferente daquele que, é o que você falou, eu tomo uma decisão aqui, mas vai lá. Lá você, vai lá. Se der certo, deu errado, mas vai lá. E é muito diferente. Essa colocação que você fez aí, essa ilustração do capitão presente, né? É bem diferente do que se vê muito aí. Às vezes pessoas que ficam por trás dos seus títulos, só vai. É que às vezes o capitão ele não pode assumir o lugar do juiz e querer só ficar apitando o jogo, né? O capitão ele tem que estar no jogo jogando, como o Gabriel falou. Então, quando você não entende o teu papel dentro do campo e ter claro isso pra você, você muitas vezes vai ficar esperando o resultado do teu time, que é você que vai ter que promover. E o sentimento do líder tem que ser o quê na tomada de decisões? É puxar a responsabilidade pra si o tempo todo, não centralizar, mas assim, puxar a responsabilidade. Trazer aquela responsabilidade pra si e na hora também do contrário, né, que é do bônus ou do ganho, distribuir isso também. Não é centralizar também, né? A minha decisão, não. É saber também distribuir isso. A escolha que eu fiz, que foi que levou vocês a terem resultado positivo, né? E o tanto de líder que tira o mérito da sua equipe e leva para si, né? Na verdade, tira mais do que o mérito, né? Ele tira a oportunidade de construir uma equipe com habilitação. Quando você vai lá e tira isso da tua equipe, traz para você tira a confiança da tua equipe, você desabilita eles, ou seja, você na verdade está jogando contra você mesmo, porque tudo que uma equipe precisa é de confiança, porque uma vez que ela percebe, nós somos campeões, nós já vencemos, nós já chegamos lá, nós temos o melhor time, nós temos a melhor seleção, né? Não porque a gente acha que tem, mas é porque a gente já construiu resultados e já conquistamos títulos que assim nos rotulam e assim faz com que as pessoas nos reconheçam. Não pelo que se fala, mas pelo resultado que nós conseguimos já apresentar. Quando o líder ele toma uma decisão de pegar isso da equipe, ele arrebenta a equipe e é onde começa a nascer outros líderes que começam a enxergar isso, né? E ao invés de maximizar e somar força com ele, começa a contestar, começa a apontar, começa a rachar a equipe. Isso quando o líder não se sente ameaçado pelo seu liderado. Isso acaba acontecendo, porque quando você não se sente valorizado, você busca uma maneira de... E é uma decisão também, né? Do líder se omitir. Quando o líder ele se omite, deixa de tomar as decisões que ele precisa tomar, ele abre uma série de brechas dentro do seu time que joga contra ele. Uma decisão. O que o líder precisa entender é que ele não tem mais nada para poder provar para ninguém. Ele precisa entender isso. Eu cheguei até aqui, eu sou líder, eu tenho esse título, porque eu construí isso em cima de resultados e decisões assertivas. É isso aí. Então eu não preciso mais provar nada para ninguém. O que eu tenho que fazer é fazer com que as pessoas enxerguem o caminho que eu já percorri para que elas possam chegar ao topo junto comigo. E eu acho que o papel do líder, né, para você se tornar um líder, eu vejo muito uma ilustração de montanha, né, ou do topo do Everest. A escalada, né? O cara escala e consegue chegar ao topo. Mas o sucesso dele se completa não é quando ele chega ao topo. É quando ele tem a capacidade de descer e mostrar esse caminho e fazer com que outras pessoas cheguem ao topo também. Essa decisão de levar outras pessoas ao caminho de sucesso que ele percorreu, que ele alcançou, é o que consolida o cara como um líder de sucesso. Quando a pessoa, quando chega ao momento de se tornar líder, ele precisa entender que nesse momento abre-se um mundo de coisas que ele precisa absorver nova, né? E aí é o que acaba acontecendo ao contrário.
Quando ele se torna um líder, eles acham que ele chegou no topo, como o Gabriel falou. E aí eles não começam a aprender as novas habilidades para ensinar. Porque quando ele se torna líder, ele se torna um professor. E quando você se torna líder, você desce do topo. Porque para você estar no campo, de batalha, para você estar sendo um capitão, você precisa jogar junto. Então não é ficar lá de cima gritando, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Porque os desafios vão abafar essa voz. Tem que Isso aí mostrar na o vida já caminho, tem né? muita gente fazendo, né? Tem que mostrar o caminho. De fora já tem muita gente fazendo. o tempo Né? A internet, então, com o crescimento da internet, hoje a gente vê muita gente que nem chegou ao topo, mas fica gritando do alto. É especialista, você acha especialista né? em tudo, né? Sobe numa escadinha e acha que subiu o Monte Everest. E fica gritando lá de cima, criando um coach fake, né? Só migrou do coach. Oi? Só migraram do coach. Simplesmente fica vendendo E uma nem coisa. são, nem são, Vendendo uma coisa que não existe. Nem são. A pessoa não tem habilidade e habilitação nenhuma para estar no lugar, naquela posição ali, mas é muito mais fácil você de longe, por trás de uma tela, às vezes ficar berrando, gritando. Na verdade, a pessoa tem, às vezes, eu já conheci muita gente assim, pessoas que tinham um potencial ultra mega acima do meu, conhecimentos ultra mega acima do meu, habilidades de comunicação, de imagem ultra mega acima do meu, mas elas usavam isso para poder vender uma coisa que elas não eram, ao invés de usar isso para poder construir aquilo que elas precisavam se tornar ou gostariam de ser. Porque quando você... É o grande erro das pessoas que não entendem o que é desenvolver alta performance, que é a galera que não treina. É a diferença do Romário pro Cristiano Ronaldo. A famosa habilitação que o pessoal esquece que tem que ter. Entendeu? O Romário, ele por ter o talento, ele falava, eu não preciso treinar. Sabe? Eu não preciso treinar. Me fala qual é o dia e a hora do jogo, peixe, que eu tô lá. Entendeu? Os caras não treinavam. Enquanto isso, o Cristiano Ronaldo, que possui um talento parecido ou igual, performou e teve muitos resultados, né, maiores resultados que ele, porque nunca perdeu a humildade de treinar. O Cristiano Ronaldo não é humilde em muitas coisas, mas quando se trata de treinar, de ser incansável em treinar, dedicação dele, e desenvolver alta performance para aquilo que ele decidiu fazer na vida, não tem igual, né? E a humildade é a base de tudo, né? Se a gente pega algumas cenas do jogo França e Argentina, a gente observa o tempo todo a postura do Messi. Né? O Messi está o tempo todo focado. Tem um momento que o Mbappé passa por trás dele vibrando. Pelo terceiro gol que o próprio Mbappé fez, e o Messi vira para o jogador e fala assim, olha para mim, não olha para eles não, esquece eles, olha para mim. Ou seja, é uma maneira de dizer assim, ainda estamos no jogo, temos condições de ganhar e o nosso foco tem que ser em cima do nosso propósito, do nosso ele objetivo. Estabiliza a equipe o tempo todo, né? Ele estabiliza, assim. E tu olha pro cara jogando, ganhando, perdendo, a imagem dele é a mesma. Ele está o tempo todo ali com aquela mesma cara, com aquele mesmo foco, com aquela mesma intensidade. Né? Só um pouquinho zumbeiro argentino, não tem como. Né? Eles ganhando, eles seguram o jogo, eles jogam a bola pro lado, aí pega a bola para bater lateral, aí na verdade joga no chão para um outro poder vir bater o lateral. E aí são construções de estratégias de um jogo que não é muito legal, mas faz parte do futebol. Ganhando, né? Ganhou. O importante é você tomar decisões que façam com que você e o seu time alcance o resultado que vai levar vocês ao sucesso. E é muito importante você entender que como eu repito, as pequenas decisões que vão fazer você chegar na necessidade de ter um dia a responsabilidade de criar ou de tomar grandes decisões. É a semente pequena que faz e que constrói as maiores árvores. Né? Então, eu acho que esse tema é muito importante, né? Muito válido para quem está dentro de um mundo de liderança, que quer liderar. Né? Acho que todo mundo lidera de alguma maneira. Né? Sim, sim. Então, saber tomar decisões é muito importante e é isso que a gente precisa estar focado. Então, tá aqui a resenha
do livro Momentos Decisivos, do Diego Ribas. Lembrando que aqui em algum lugar a gente tem um QR Code da OMV, né, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, que faz todo um trabalho social também ajudando pessoas que têm necessidades. De forma social, a gente faz um trabalho bem legal e você pode doar, né? QR Code, pega o seu celular, bota na câmera e faz uma doação aí para a OMV. Esse trabalho é junto com o Sadraque lá, que faz um trabalho bem legal aqui com a gente, já há mais de 2 anos, né? Que a gente está com a OMV. E se você não leu ainda esse livro, tá a indicação nossa aí, Diego Ribas, Momentos Decisivos, esse livro que tem muito conteúdo para poder abrir a sua mente, né, e poder te ajudar a entender a importância de ter inteligência emocional e de saber a hora certa de tomar decisão. Tem decisões que não podem ser adiadas, senão você perde o time, e quem perde o time fica para trás. Então é isso. Algo a acrescentar? É isso aí. E assim encerramos o nosso GTcast. GTcast. Momentos decisivos na resenha do livro do Diego Ribas. Momentos decisivos. Momentos decisivos. Repetir.